Esse vídeo é para você que quer começar na renda variável, quer começar a investir em ações, mas tem medo por falta de conhecimento e não tem noção dos benefícios, das oportunidades e da possibilidade de você ficar muito rico usando esse tipo de investimento. Lembrando, muita gente acaba confundindo ações com jogatina, com cassino, com sorte, com uma briga entre tubarões e sardinhas. E todas essas são crenças que somente te afastam de você conquistar um resultado muito acima da média. Porque o risco ele vai ser recompensado. Só que a diferença entre os amadores, as pessoas que não têm resultado e que acabam se frustrando, e quem tem resultado, não é tempo dedicado, não é QI, não é informação privilegiada, e sim a capacidade de você ser disciplinado, ter um método. Então, o que é a renda variável no final das contas? É um investimento onde você não tem garantias de retorno. Lembrando, para você ter renda variável na tua carteira, isso precisa estar alinhado com o teu perfil de investidor. A gente já falou aqui em outros vídeos sobre Tesouro Selic, sobre Tesouro IPCA, CDB. Mas quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando de ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países. A gente está falando dos famosos ETFs, que são fundos de baixo custo, que são negociados na bolsa. Estou falando aí, quando você tem a corretora, tem lá o teu home broker, isso que eu chamo de bolsa, e você pode comprar e vender isso como se fosse uma ação. Uma das grandes vantagens dos ETFs é o baixo custo e a capacidade de você ter dezenas, às vezes centenas de empresas dentro dessa cota lá que você compra e vende como se fosse uma ação. Beleza? Vamos aqui falar das principais ações brasileiras e do mundo, só para você ter aqui o tamanho da oportunidade de você empreender no mercado financeiro. Então, por exemplo, no Brasil, você pode se tornar sócio da Ambev, do Itaú, da Petrobras, da Vale, da Magazine Luiza. E não significa que todas as empresas são bons investimentos. É por isso que o Tiuli, ele não recomenda que você faça a estratégia de buy and hold, que é comprar e segurar para o longo prazo. Eu também não recomendo que você faça day trade, que é aquela estratégia onde você compra e vende no mesmo dia e fica preso na frente da tela. O importante é você ter um método onde periodicamente você vai estar reciclando as ações da tua carteira. Porque nem sempre aquilo que é bom hoje vai continuar bom amanhã e nem sempre aquilo que é ruim hoje vai continuar sendo ruim amanhã. E quando a gente compra uma ação, a gente pode ganhar dinheiro de algumas formas. Eu vou aqui simplificar as formas mais básicas de você fazer isso. Primeiro, é através do que a gente chama de ganho de capital, onde a gente compra por 10 e vende por 12, 13. A gente também tem os dividendos, que é uma fração do lucro que a empresa tem. Lembrando, quando você tem uma ação, você é sócio da empresa. Não significa que você pode ir lá na loja da Magazine Luiza, pegar a mercadoria, levar para casa e não avisar para ninguém. Você tem direito econômico sobre aquela empresa. Então, os lucros que ela vai gerar ao longo do tempo, eles vão ser apropriados por você. E uma das grandes vantagens de você ter uma ação é que caso a empresa dê errado, fique devendo, o limite do teu prejuízo é quanto você colocou naquela ação. Você vai buscar perder todo o teu dinheiro? Não. E é por isso que você vai precisar de alguns filtros para se proteger disso. Do mesmo jeito que quando você vai contratar alguém para trabalhar com você, você faz uma seleção. A gente vai fazer o mesmo na hora de investir com ações. E isso vai mudar dramaticamente os nossos resultados. Essas histórias tristes que as pessoas contam, elas vão ficar para trás. Porque quando você tem método, você vai refinar a maneira como você seleciona essas empresas. E é bom você ter entre 10 e 20 empresas na tua carteira de investimentos para que você possa pulverizar o teu risco. Mas deixa eu te explicar um pouquinho mais tecnicamente quais são os tipos de ações que você vai encontrar no mercado. E antes,
eu vou te falar também qual que é o passo a passo que você precisa para se tornar um investidor de ações. Você precisa ter uma conta aberta numa corretora. Para não falar muitas aqui, eu vou sugerir que você abra na Genial ou na XP. Como eu sou o maior analista independente do Brasil, tanto faz, e eu não vou ficar defendendo nenhum tipo de corretora aqui não. Mas não vou falar muitas para não te deixar confuso. Quando você entrar na corretora, você vai ter que responder um questionário. A gente chama isso de suitability, que é para entender o teu perfil de risco, para que você tenha acesso a investimentos que estão alinhados com esse teu perfil. Isso é para a tua proteção e para a tua segurança. Aí você vai começar a navegar dentro do site da corretora e você vai poder baixar plataformas. O que é uma plataforma? O Home Broker. O Home Broker, para quem não sabe, é como se fosse uma comanda de bar, onde você anota lá, olha, quero levar Coca-Cola, água, pão de queijo. Só que ao invés de falar de bebida e de comida, você vai estar falando lá de quero levar 2 ações do Itaú, 3 da Petrobras. Aleatoriamente, aqui eu estou falando, mas você tem que saber preencher isso e é muito fácil. Se você tem uma conta no Instagram, se você tem uma conta de e-mail, é a mesma complexidade, tá bom? E aí você vai encontrar lá alguns tipos de códigos, né? Então, vou dar um exemplo aqui da Petrobras, que é a empresa mais negociada do Brasil. A gente vai encontrar, para se tornar sócio da Petrobras, 2 tipos de ações, que é a PETR3, que são as ações ordinárias, e a gente vai ter a PETR4, que são as ações preferenciais. E qual que é a diferença entre essas ações que terminam com 3 e as ações que terminam com 4? As ações que terminam com 3 normalmente são as ações ordinárias, onde elas vão te dar direito a voto na assembleia da empresa, que é quando todos os sócios se reúnem para dar um direcionamento para onde que a empresa vai, quais são os objetivos, os planos. E aí você vai responder com o teu voto proporcionalmente ao capital que você tem nessa empresa. Então, quando você compra as ações que terminam em 3, você pode chegar lá no dia dessa assembleia, que é uma reunião de condomínio, e votar. Já quando você tem as ações que terminam em 4, você tem as ações preferenciais. Elas vão te dar preferência no reembolso, caso a empresa dê errado. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na renda variável e eu nunca vi isso acontecer na prática, tá? Mas a gente tende a ver também que as ações preferenciais, elas podem às vezes pagar mais dividendos. Isso não é uma regra. Existe um documento lá no site da empresa, você pode acessar o site de todas as empresas que estão na bolsa, botando lá o nome da empresa no Google e botando o RI do lado. Você vai ler sobre isso, é uma linguagem super acessível, mas vai falar se é dividendo distribuído igualmente entre as ações preferenciais e as ordinárias, mas isso não é um tema muito relevante para você agora que está começando, tá? E aí eu vou adicionar aqui um terceiro tipo de ação que você vai encontrar, que elas são terminadas em 11, que a gente chama isso de unit, tá? Por exemplo, a Petrobras ela não tem unit, mas por exemplo, quem é acionista do Banco Santander vai ter essa alternativa. E a unit é um combo. Imagina a promoção do McDonald's. Você não compra lá batata frita, Coca-Cola e o hambúrguer? Então, a unit é um combo, mas é um combo entre as ações ordinárias e as preferenciais. E com isso, você vai levar um mix disso. Não vai pagar mais caro. Por quê? A gente vai acabar vendo que uma empresa ela tem um patrimônio. E ela vai fracionar esse patrimônio na quantidade que ela quiser. Então, se ela quiser que as ações dela sejam negociadas entre, sei lá, 1 e 10 reais, ela vai pegar lá aquele patrimônio e vai fracionar para que o preço da ação seja em torno disso. Mas se ela quiser juntar 10 ações e fazer uma nova, ela pode, e isso vai aumentar o preço em 10 vezes. A gente chama isso de grupamento, tá? Isso é um detalhe técnico também que não vai afetar o valor da ação, do teu patrimônio. Não é um evento que te deixa mais rico ou mais pobre. Beleza? Aí, a gente tem o ganho de capital, a gente tem os dividendos
e a gente tem uma coisa chamada juros sobre capital próprio, que é um tipo de dividendo, só que ele é descontado de imposto de renda, porque a empresa, quando ela te paga o juros sobre capital próprio, ela pode fazer um abatimento lá de imposto de renda, que ela economiza dinheiro. Mas no final das contas, acaba sendo a mesma coisa, um tipo de dividendo. Como eu vou ser aqui um pouco mais professor para você, é o seguinte: quando a gente tem o dividendo e o juros sobre capital próprio, isso é uma categoria que a gente chama de provento. Então, é um provento que a empresa te pagou. E esses proventos eles podem ser classificados entre juros sobre capital próprio e também os dividendos. Beleza? Então, te expliquei aqui o que é a renda variável, expliquei que não existe garantia nenhuma de retorno, mas você consegue ter uma visão do que vai acontecer, dependendo do tipo de negócio. Então, se você tem uma empresa de tecnologia, é muito mais complicado você fazer uma previsão de quanto que essa empresa vai lucrar, de qual que vai ser o dividendo que ela vai pagar. Mas se eu tenho uma empresa imobiliária, uma empresa de transmissão de energia, isso é muito mais previsível, o que torna essa ação muito mais conservadora. Ela vai ter menos sobe e desce, tá bom? Então você, assim como escolhe os alimentos que você vai comer, se você quer ficar mais forte, se você quer ficar mais magro, se você quer mais energia, se você quer mais proteína, você também pode categorizar isso dentro da tua escolha das ações para a tua carteira. Lembrando, quando você tem uma seleção e critérios claros, isso fica muito mais fácil e não é um bicho de 7 cabeças fazer na prática, tá? E aí, a partir do momento que eu comecei a aprender a usar o home broker, sei abrir a plataforma, posso fazer tudo no meu celular até, eu tenho entre 10 da manhã e 5 da tarde para fazer as minhas operações. Isso de segunda a sexta. Então, esse é o horário onde o pregão está aberto, né? E vamos lembrar, a Bolsa de Valores, que é operada através de uma empresa chamada B3, que você também pode se tornar sócio porque ela tem ações listadas na Bolsa, ela é como se fosse um cartório. E esse cartório ele está aberto de segunda a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde. Você pode, enquanto o cartório está fechado, botar uma ordem lá. E quando o cartório abrir, essa ordem ela vai ser executada, caso ela tenha uma contraparte. Porque no final das contas, o mercado de ações é isso. É um lugar que a gente se encontra eletronicamente, onde a gente tem alguém querendo vender alguma coisa e a gente tem alguém querendo comprar alguma coisa. O que são isso? O que é isso que as pessoas querem comprar e vender? São, na verdade, os fluxos de caixa. São os lucros futuros. E aí tem gente que acha que o lucro vai diminuir e quer se desfazer. Tem gente que acha que o lucro vai aumentar e quer comprar. Como não é uma ciência exata, como as pessoas elas têm perspectivas diferentes, como elas têm humores diferentes, a gente acaba vendo o mercado flutuar. E quando tem muita oferta, o preço cai, quando tem muita demanda, o preço sobe. E a gente pode interpretar se esses lucros vão subir ou vai cair através, por exemplo, das demonstrações contábeis da empresa, dos relatórios contábeis, ou até baseado no histórico de preço que essa ação vem negociando. Isso é o que a gente chama de análise técnica. Quando a gente olha para os balanços, para os relatórios, a gente está chamando isso de análise fundamentalista. A gente precisa entender qual que é a abordagem que a gente quer usar para maximizar o nosso retorno, o nosso tempo frente ao mercado. Então, é assim que a gente vai jogar esse jogo. Do mesmo jeito que no futebol a gente pode jogar em campo de grama, campo de areia, campo society, campo de salão, mercado financeiro, eu posso jogar esse jogo de diversas maneiras e eu tenho que entender como que a minha personalidade ela está alinhada com isso. E aí a gente tem também um outro ponto, que é o seguinte: tem uma variável que ela afeta muito os negócios, o valor das empresas, que é a expectativa de inflação. Isso vai acabar desembocando na taxa de juros da economia, vai acabar desembocando no dólar,
vai acabar desembocando na expectativa de crescimento para a economia, e isso é o que a gente chama de análise macro. E isso tem muito efeito, segundo algumas pessoas, no preço dos ativos. Quando você olha de cima para baixo, você está fazendo uma análise que a gente chama de top-down. Quando você olha isso de baixo para cima, ou seja, pô, eu acho que essa empresa aqui tem uma cultura muito legal, tem um produto muito bom, as pessoas vão fazer essa empresa prosperar, a gente chama isso de bottom-up, tá bom? E aí, tem gente que fica fora do mercado, como se a gente estivesse numa luta de boxe, de UFC, fazendo apostas paralelas. Então tem gente aqui, voltando por exemplo da Petrobras, que fala assim, olha, eu acho que a Petrobras vai subir, e eu acho que a Petrobras vai cair. Mas eu não quero comprar a ação da Petrobras nem vender a ação da Petrobras. Isso eles estão negociando o que a gente chama de derivativos, que é um outro assunto dentro do mercado financeiro. E as opções, que são os ativos que eu pelo menos vejo, que você consegue dobrar o teu capital da maneira mais rápida, da maneira mais explosiva, é o que eu chamo lá de dobrar o capital em menos de 30 dias, elas são essas apostas paralelas que acontecem no mercado, dentro da bolsa. E isso é exatamente o salzinho que você pode colocar na tua comida, que pode deixar o tempero perfeito. Se você não põe esse sal, a comida fica meio sem gosto. Se você põe muito sal, essa comida não dá para comer. Quando você sabe colocar esse sal na quantidade certa, meu Deus, isso fica uma delícia. E aí, quando a gente vai desenvolvendo familiaridade com o mercado, a gente entende que a gente pode usar renda fixa, renda variável com ações e as opções dentro de uma solução. Eu preciso ser avançado para trabalhar com opções? Não, isso é uma crença que as pessoas têm que eu não tomo como verdade. Tem muita gente que pode começar com as opções. Por quê? Porque você pode fazer operações ali com R$50, R$40. Você pode ganhar dinheiro com ações sem precisar ter uma ação. Olha só esse pensamento aí, ele é disruptivo demais. E aí você pode colocar 90%, 95% do teu capital na renda fixa, muito seguro, e aqui você buscar altos retornos no curto prazo. E a estratégia que eu acredito que é a mais assertiva, a mais lucrativa para você fazer isso, é surfar tendências. Porque você consegue ganhar na alta, você consegue ganhar na queda. Ou seja, é muito versátil a maneira como você pode fazer dinheiro no mercado, e você não precisa ficar dependendo aí de boas notícias, do presidente falar algo bom, que é uma armadilha que eu vejo muita gente no mercado caindo, tá? E aí, a gente pode se aprofundar nesse assunto aí, minha paixão absurda, não é à toa que eu fiz mestrado nisso, estudo isso aí 2, 3 horas por dia, para que eu possa ensinar as pessoas, que eu possa falar desse assunto através de metáforas que simplificam. E se você tem mais de R$500 mil, se você quer ajuda para buscar retornos que podem superar até 2% ao mês, porque isso é possível, é alcançável quando você tem a técnica certa, eu tenho um programa chamado Master Business. E Master Business, você tem acesso direto a mim no telefone. A gente faz uma carteira específica para o teu perfil. Eu te ajudo no passo a passo, pego na tua mão, boto a chupetinha na tua boca mesmo. Mas você precisa ter mais de R$500 mil em patrimônio financeiro para você se candidatar a esse programa, porque para eu me dedicar para você, eu preciso entender que você está realmente comprometido com isso. Se você chegou até aqui nesse vídeo e você tem interesse em conhecer mais a Master Business e você se encaixa nesse perfil, digita MB aqui embaixo que a minha equipe ela vai te procurar. A gente vai marcar aí uma entrevista para a gente olhar o teu caso, te ajudar. E aí, se fizer sentido, você dá esse passo para entrar na Master Business, que é uma mentoria individual e em grupo que eu ofereço. E ela é muito bem cedida, taxa de renovação aí é a maior do mercado digital, exatamente porque eu me dedico muito. Você está vendo aqui que eu estou andando, entregando conteúdo, então eu passo muito tempo aqui e eu passo dedicado a ajudar as pessoas que estão comprometidas comigo. Lembrando, esse canal aqui é para quem é apaixonado por crescer, para quem é apaixonado por aprender
E eu tenho entendimento total que o único sucesso que vale a pena a gente andar atrás é o sucesso de viver na presença de Deus. Deus abençoe a tua vida aí. Digita MB se isso faz sentido para você e é só o começo. Tamo junto.